Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que nos assistem, o Jornal Ponto, através das nossas plataformas digitais. Como a gente havia combinado, nós estamos aqui hoje para mais uma entrevista dos candidatos a prefeito de Piuí das eleições 2020. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Paulo Vaz e o seu vice, José Cirineu. E nós vamos estar conversando com o José Cirineu aqui, que ele vai estar fazendo a sua apresentação, né, pessoal. Ele terá 1 minuto e meio, como a gente explicou na outra entrevista, para fazer a sua apresentação. Olá, Cirineu, tudo bem? Olá, Adriana, tudo bem? Boa noite, amigos de Piuí. Estamos iniciando não, né? Quase terminando essa caminhada, né? Aí rumo às eleições, né, de 2020, e estamos nessa coligação com o Dr. Paulo, porque entendemos que esse momento seria melhor para Piuí, porque estou por Piuí. Todo mundo já me conhece, o Cirineu da Concretudo de Piuí, já tive várias experiências aí nas áreas, né, de assistências sociais, temos muito trabalho feito nesse sentido através da iniciativa privada, mas o que mais me credencia e que a gente tem vontade de trazer para Piuí é essa experiência que eu tenho com todas as cidades vizinhas, outras regiões, outros estados, que através da empresa, através da Concretudo, a gente tem trabalhado com diversos segmentos da sociedade, com todos os empresários de todos os níveis que existem, inclusive multinacionais. Então a gente tem uma larga experiência de 30 anos de empresa que a gente está no mercado. E a gente tem o conhecimento nessa área empresarial, na geração de emprego, a gente tem muita opção para estar buscando para Piuí alternativas plausíveis, que vai fazer de Piuí uma cidade com desemprego perto de zero. Esse é o nosso sonho, porque se uma cidade tem empregabilidade, eu tenho certeza que a prefeitura fica desonerada, que as assistentes sociais vão ter menos trabalho, porque é menos gente dependendo do setor público. E isso é muito importante para o município. Então a gente quer atuar muito nessa geração de emprego. É uma experiência que a gente tem, uma larga experiência. Conheço vários prefeitos de várias cidades através da nossa empresa, né? A gente tem esse conhecimento e isso a gente quer fazer para Piuí, uma geração de emprego. Mas para isso, vamos no dia 15 votar 11. É o número da vitória. Dr. Paulo Cirineu, muito obrigado. Pessoal, dando continuidade aqui à nossa entrevista das eleições 2020, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios hoje do Jornal Ponto o candidato a prefeito de Piuí, Dr. Paulo, que a gente vai estar batendo um papo aí falando sobre as suas propostas de governo. As perguntas vão ser relacionadas à proposta de governo que ele lançou no TSE, e nós vamos falar sobre tudo. Vamos falar sobre saúde, transporte, emprego, funcionalismo, meio ambiente. E o Dr. Paulo, ele é médico, casado, e ele é do PP, do Partido Progressista, da coligação Unidos por Piuí com a Força do Povo. E o nosso primeiro pergunta, Dr. Paulo, vai ser na área da saúde, que é uma área qual o senhor domina muito, né, como médico, e as perguntas foram elaboradas, como eu disse no início, com as suas propostas que o senhor fez de governo aí para administrar Piuí, né? Então vamos lá, a primeira pergunta aqui, Dr. Paulo. O senhor quer fazer a sua apresentação? Olha, eu sou o Paulo, né? Paulo César Vaz, estou com 34 anos de idade. Sou médico, ortopedista, ex-secretário de saúde do nosso município, sócio proprietário da clínica AWS, e hoje estou colocando meu nome à disposição de forma muito humilde, né, junto com o Cirineu, prefeito e vice-prefeito, concorrendo a um cargo muito importante do nosso município, um cargo de grande envergadura e de grande responsabilidade. Eu quero aproveitar aqui o Jornal Ponto, agradecer, né, por essa entrevista, reafirmar o meu compromisso com você, cidadão piuiense. Estou preparado para esse desafio se você me der um voto de confiança, o voto no número 11. Tá certo. Doutor Paulo, nós vamos estar falando aqui sobre a saúde. E nós sabemos que em Piuí nós temos muita dificuldade, por exemplo, de ir no postinho e ser atendido na parte odontológica. A gente vê aí ao longo dos anos, né, de reportagem que a gente faz no Jornal Ponto, sempre a gente está fazendo matérias de filas quilométricas para pegar ficha para se trazer um tratamento dentário.
E tem gente que dorme na fila, paga outras pessoas, né, para conquistar essa ficha aí, o tratamento dentário, que é uma coisa tão simples. No seu plano de governo, o senhor disse que vai criar um centro de atendimento às urgências e emergências odontológicas, que funcionará como apoio às equipes da saúde bucal, realizando tratamentos que precisam de intervenção imediata. Como que seria esse centro, doutor Paulo? Olha, Adriana, essa é uma proposta muito objetiva e visa melhorar o atendimento odontológico das pessoas que precisam da rede pública municipal. Como que funciona hoje? Nós temos um centro de especialidades odontológicas, que é o CEL, e temos os dentistas, os auxiliares que trabalham nos postos de saúde. 10 equipes, né, espalhadas pela cidade nas unidades básicas de saúde. Por que esse projeto que eu coloquei no meu plano de governo irei realizar para a população de Piuí? Você que está recebendo um tratamento dentário, imagina-se que às 9 horas da manhã e o segundo tratamento daquele odontólogo às 9h30, no meio desse atendimento surge um paciente com dor, um paciente com abscesso, com uma infecção bucal. Esse paciente terá prioridade, porque ele é uma emergência odontológica. Aquele horário de 9h30, o segundo paciente que estaria com o seu horário marcado, ele vai ser desmarcado. Mais ou menos de 40% a 50% dos atendimentos odontológicos nas unidades básicas de saúde de Piuí são atendimentos de urgência. Sentei com os representantes de classe, com os profissionais em reunião recentemente. Eles apoiam essa medida que vai ser realizada pelo Dr. Paulo. Nós iremos desafogar os atendimentos do PSF, criando um centro de urgência odontológica. Doutor Paulo, lembrando, né, que o senhor tem 2 minutos para responder as perguntas, tá certo? Vamos mais uma aqui de saúde, né? Porque é importante, a população de Piuí está muito carente, né, nessa área, e os leitores do jornal também mandou várias perguntas, todas direcionadas, 90% na área da saúde. Vamos falar aqui do pontuário eletrônico do cidadão, que é um software, né, responsável para amenizar históricos de atendimento clínicos do paciente, tornando a consulta mais eficiente e resolutiva, além de entregar o sistema de atendimento na rede municipal e com a Santa Casa. Qual benefício seria, o que traria de melhor aí esse pontuário eletrônico aqui? Explica para quem está nos assistindo, doutor. Olha, como que funciona hoje? Nós temos um sistema de informatização na rede pública municipal para alimentar dados do governo estadual, dados do Ministério da Saúde, que é o eSUS, e o sistema chamado Viver, contratado pela prefeitura. Eu quero, com esse prontuário eletrônico, Adriana, que as pessoas tenham, que os profissionais que trabalham na área de saúde tenham esse sistema interligado. Vou citar um exemplo concreto para você que está escutando essa entrevista, vendo essa entrevista. Imagina você atendido no PSF TO na sexta-feira. O médico fez a receita, fez o seu diagnóstico e no sábado você está fazendo o tratamento, mas seu tratamento não está surtindo efeito ainda e você necessita, naquele momento, procurar a urgência e emergência da Santa Casa de Piuí. Naquela localidade, seu tratamento vai começar do zero, porque o médico não vai ter acesso ao seu prontuário do Sistema Único de Saúde na rede do postinho, vamos dizer assim. Eu quero interligar esse sistema. Isso dará mais segurança para o tratamento dos pacientes, trará mais segurança na prescrição do médico e, consequentemente, uma certeza maior de efetividade desse tratamento. Por isso é importante a interligação de sistemas. Os agentes comunitários de saúde e agentes também de vigilância, eles vão ter um tablet para fazer as visitas de casa em casa, alimentar os sistemas da Secretaria de Estado de Saúde, do Ministério da Saúde. Acabou o papel, nós estamos na era digital e de forma paulatina e progressiva, ao final do meu mandato, se assim o povo me der essa honra, né, de depositar um voto número 11, nós teremos uma Piuí mais tecnológica em relação à área de saúde. E isso vai surtir mais efeito, uma saúde de mais qualidade e mais eficiência. Tá certo. Vamos agora, doutor Paulo, responder aqui, né, uma pergunta, né, sobre a parte de transporte. Nós sabemos que
Hoje em dia Piuí cresceu muito, nós estamos aí com 35 mil habitantes, mais ou menos. Hoje mesmo eu fui, né, lá no bairro Nova Esperança e fiquei surpreso, tanto que tá grande aquela região. E como eu moro aqui perto da Cruz do Monte, dá uma distância enorme. Eu fiquei me imaginando sem carro, como que eu faria para chegar lá. E na sua proposta aqui de transporte, a gente lembra, né, que tempos atrás, a gente tinha, né, a Transimão, que fazia o coletivo da cidade. E aí acabou indo embora, né, devido a alguns apoios e etc. E o senhor diz aqui no seu plano de governo que o senhor vai implantar o transporte coletivo de qualidade, que atenda bem os usuários, com apoio da prefeitura, através de uma supervisão que motive as empresas a assumir a prestação de serviço. O que seria essa proposta que, né, o senhor faria para motivar essas empresas a vir pôr um coletivo na nossa cidade? Na questão do transporte coletivo, eu irei transformar essa ação em realidade no município de Piuí. Quando alguma coisa não dá certo, como foi o transporte coletivo em Piuí, nós temos que fazer uma reflexão. O porquê não deu certo? O porquê que as pessoas não estavam utilizando o transporte coletivo? Será que esse transporte era de qualidade? As pessoas tinham segurança para utilizar esse transporte? Pelo que eu conheço, pelo que eu escuto das pessoas, a resposta é não. Nós não tínhamos uma cidade planejada para ter o transporte coletivo. Nós não sabíamos, por exemplo, qual hora que esse ônibus passa na sua rua, que rua que esse ônibus vai percorrer, os pontos de ônibus. Me fala um ponto de ônibus que tem em Piuí. Então a pessoa não se sentia segura. Imagina você sair do bairro Nova Esperança e vir para o bairro Cruzeiro, por exemplo, na Exposição. Você vem e não sabe se volta? Qual a segurança que a pessoa tem em utilizar esse transporte? Como que eu vou tirar essa medida do papel? O faixa azul, Adriana, é uma realidade no município de Piuí. Já tivemos o processo licitatório, ele vai ser implementado. Que parte dessa receita do faixa azul, por um projeto de lei que eu quero apresentar à Câmara, possa ser destinada a uma subvenção, se caso isso for necessário, às empresas que queiram praticar o transporte coletivo em Piuí. Mas para ter o transporte coletivo, nós iremos fazer um estudo. Estudo de que forma? Enumerar quantos ônibus nós iremos precisar, quais as linhas que esse ônibus vai percorrer, as ruas, né, e linhas em si, preparar as cidades com os pontos de paradas desse ônibus, criar um aplicativo para as pessoas da cidade poderem entender como que vai funcionar esse transporte coletivo. Aí sim, com segurança, com transporte com efetividade, iremos fazer um planejamento de orientação para a população e também de incentivo para que a população possa usar o transporte coletivo de qualidade, eficiência e segurança. Tá certo. Doutor Paulo, vamos conversar aqui sobre infraestrutura. Nós sabemos que é um sonho, né, de todos os piuienses, que a obra, né, do sistema de captação de água do rio Piuí. Por quê? Nós sabemos que o Araras ele tem pouco tempo de vida. Tempos atrás, quando a gente começou no jornalismo, a gente teve um cara que veio de fora e ele falou assim que o Ribeirão Araras não ia mais do que 20 anos, ele não conseguiria abastecer a nossa cidade. Então o sonho de todos nós seria essa captação de água aqui. Como que o senhor faria? Adriana, esse é um ponto interessante. E se a cidade cresce geograficamente, se a cidade cresce de forma populacional, que é inerente a todas as cidades e não é diferente em Piuí, nós temos que garantir coisas básicas. A estabilidade hídrica, a estabilidade energética, por exemplo. Hídrica, nossa fonte primária e principal continua sendo o Araras. Agindo na parte do meio ambiente, eu quero proteger os mananciais dos Araras, para que ele garanta água para a população. De forma secundária, acabar a obra de captação de água do rio Piuí. É uma parceria com a Funasa, na ordem de 4,8 milhões de reais, iniciada na gestão do CRAID e do Cirineu e paralisada na gestão do DECO, se não me engano, porque a empresa entrou em falência e não deu continuidade à obra. Ela envolve 3 etapas. A montagem da captação de água no rio Piuí, a tubulação que já foi passada, inclusive pela Severo Veloso, indo até a estação de tratamento de água no bairro Nova Piuí, e também a construção da estação de tratamento de lodo.
Acabar essa obra, primeira coisa, a parte jurídica, desabilitar essa empresa que faliu, abrir um novo processo licitatório em quem tem interesse em dar andamento e acabar essa obra. Por quê? Desta forma, nós iremos estar garantindo uma estabilidade hídrica para a população de Piuí. Recentemente, poucas pessoas sabem disso, mas é importante que se leve essa informação. Nós já utilizamos, aqui há 2, 3 semanas atrás, antes de iniciar o período de chuva, a água do rio Piuí. Porque tivemos uma crise hídrica este ano aqui em Piuí. Ali tem uma estação de bombeamento, um motor, gerador que bombeia essa água, alugado, né, prestando um serviço, captou essa água, fez o processo de purificação dessa água e nós a utilizamos aqui no município de Piuí. Então é necessário que essa obra seja concluída e é uma garantia, é um compromisso que o Dr. Paulo faz com a população de Piuí. Beleza, doutor Paulo, vamos falar aí um pouquinho agora sobre funcionalismo. Nós sabemos que a Prefeitura de Piuí tem mais ou menos por volta aí de uns 1.300 funcionários, certo? E numa de suas propostas lá para o funcionalismo, o senhor falou que a cidade cresceu, né? E a demanda por diversos serviços de atendimento. E você tem um projeto aqui de contratação de mais funcionários, podemos implantar, para poder implantar novas políticas públicas, né? Aí no caso que o senhor falou, né, das unidades básicas e tudo mais. Caso for preciso, realizaria um concurso público para a contratação de mais funcionários. O senhor não acha que já tem muito funcionário? 1.300 funcionários? E outra coisa, a gente deve já ter quase mais de 8 anos que a Prefeitura de Piuí não faz um concurso. Seria projeto para o plano do senhor um concurso público? E como que o senhor agiria aqui nessa contratação de mais funcionários, se já temos 1.350? Essa é uma pergunta muito interessante. Eu vou realizar um plano de cargos, carreiras e salários. Divide esse plano em 3 explicações. Cargos, as pessoas certas nos lugares certos. Carreira, quando você entrar numa empresa, seja ela pública como a prefeitura, que você tenha uma carreira dentro dessa empresa. Qual vai ser o seu futuro dentro dessa empresa? Curso de qualificação, seminários e etc. E salários, uma campanha e um projeto de valorização dos funcionários. O importante de tudo isso é que o funcionário público, ele é um servidor municipal prestando um serviço para a população. Que a população seja bem atendida. Como a cidade está crescendo, é preciso nós dimensionarmos o crescimento da cidade com a atuação do servidor público. Provavelmente, como eu disse no meu plano de governo, nós iremos sim fazer mais contratações. Isso é uma questão de lógica. Se eu quero construir um centro educacional no bairro Nova Esperança, construir um posto de saúde no bairro Nova Esperança, um posto de saúde para atender o bairro Capoeiras e Nova Piuí, quem que vai trabalhar nesse posto de saúde? Primeiro, eu vou dimensionar os funcionários que nós temos. E pelo que eu conheço de secretaria que tive da saúde e de gestão pública, será necessário a contratação de mais funcionários, sim. Não posso fazer isso o ano que vem, porque tem uma lei 173, que é a lei atrelada ao dinheiro que veio do Covid, que todas as prefeituras do Brasil, o ano que vem, não podem realizar contratações. Mas a partir do ano de 2022, sim, e está no meu plano de governo, meu e do Cirineu, a realização de um concurso público, para quem trabalhe na prefeitura tenha segurança no seu trabalho. Hoje, nós temos vários funcionários contratados pelo processo seletivo. O concurso público será uma realidade na gestão do Dr. Paulo e do Cirineu. Serei parceiro dos funcionários. Tudo o que eu fiz na Secretaria de Saúde não foi o Paulo que fez. Foi o Paulo e mais 300 funcionários parceiros do Paulo naquele momento. Tá certo. Vamos falar agora de geração de empregos, doutor Paulo. Nós sabemos que os queijeiros trazem muito dinheiro para a cidade de Piuí, né? E aqui nas suas propostas o senhor falou que vai estreitar o diálogo com os queijeiros e definir estratégias de apoio para o crescimento sustentável desse segmento. O que seria isso? Olha, nós sabemos, e não como é que eu vou dizer a palavra? Não está escondido de ninguém que os queijeiros enfrentam uma situação difícil ao vender os seus queijos por outras cidades de Minas Gerais e do Brasil, em relação a um selo de qualidade, a segurança de fazer o transporte desses produtos e de vender em outras localidades.
Eu estive conversando com proprietários de agroindústrias, os laticínios aqui de Piuí, e eles reclamam muito essa questão de um selo de qualidade do nosso produto. Hoje nós temos o SIM, que é um selo de inspeção municipal. Com o SIM, Adriana, as pessoas podem vender o queijo só aqui dentro de Piuí. Para você ter uma ideia, não te dá segurança de vender o queijo nem em Pimenta, nem aqui em Capitólio. E o CIF, ele é necessário para exportação. O que nós queremos realizar e vou realizar? Um selo de qualidade, de autenticidade desses produtos, controle sanitário, para que ele tenha segurança de vender os queijos pelo Brasil, no local que ele vende. Como fazer isso? O IMA, que faz a fiscalização, Instituto Mineiro de Agropecuária. Eu quero trazer essa responsabilidade para o município, contratando um veterinário, da área de fiscalização sanitária, alimentar o sistema e estreitar os laços com o Sistema Brasileiro de Inspeção Sanitária e fazer com que isso saia do papel, alimentando esse sistema de fiscalização sanitária, parceria com esse setor de geração de emprego, que são os laticínios e agroindústrias. Alguns chegaram ao ponto de falar assim: Paulo, a gente paga. Nós entramos com um recurso de capital porque é interessante para a gente, é interessante para Piuí. Porque o queijeiro, ele fomenta a economia de nossa cidade. São as pessoas que saem aqui de 15 em 15 dias, toda semana, e no final de semana trazem aqui 2, 3 mil. Os filhos estudam em colégio particular, compram roupas, movimentam os bares da cidade. Então eu darei segurança para as pessoas. E quero aqui de antemão mandar um abraço a todos os meus amigos queijeiros, pedir um voto de confiança para vocês e os donos dos laticínios e das agroindústrias, um voto no número 11. Tá certo. Doutor Paulo, vamos falar aqui sobre meio ambiente. Essa gestão que está terminando foi uma das gestões que mais se cortou árvore em Piuí. Recentemente a gente teve o corte de árvores centenárias, antigas, centenárias, na Praça Clarindo Barcelos. Gerou uma grande polêmica, em vários setores aí. E no seu programa aqui, o senhor fala que vai criar a criação de um programa de arborização para o município. Como que seria esse programa, doutor Paulo? A primeira coisa, nós temos que ter muita sensatez ao falar em corte de árvores. Se tiver um laudo técnico de alguém que realmente entenda do assunto, que determinada árvore esteja comprometendo a vida das pessoas que moram naquela localidade, esteja comprometendo a estrutura de casa, a estrutura de comércio, aí sim é plausível que essa árvore seja extinta daquele ambiente e que se plante outra árvore no local adequada para aquela finalidade, e para aquele local. Mas eu penso que para fazer cortes, por exemplo, de árvores tão centenárias como aquelas que foram cortadas da Praça dos Carroceiros, poderia-se apresentar o laudo técnico, até para a população ficar mais informada do porquê que aquilo aconteceu, e também, quem sabe, passar numa audiência pública. Isso. Aquilo era um patrimônio histórico de Piuí. Não estou falando que não poderia ter sido cortada ou que deveria ter sido preservada, mas poderia ser feito um estudo mais amplo. Eu vou citar outro exemplo. Na Avenida do Clube, tem os fios, o canteiro central, ali foi feito um projeto de arborização, e as árvores, por mais que elas não vão crescer tanto, que eu creio que são árvores de portes baixos, para não pegar no fio, imagina se a copa daquela árvore, ela crescer para os lados, que isso é uma tendência natural da árvore. O que vai acontecer com a iluminação daquela avenida, que ela está no canteiro central? A avenida vai ficar escura. Provavelmente, quando aquela árvore atingir um porte já adequado, aquela árvore vai ter que ser cortada. Então, qual o planejamento que foi feito para aquilo? É um questionamento que eu estou fazendo. Pode ser que eu esteja equivocado. Não sou o dono da razão. Mas é preciso mais estudo técnico para fazer as coisas dentro do município de Piuí. Para que não se façam as coisas 2 a 3 vezes. Se faça uma coisa definitiva uma vez por todas. O Parque da Mina é outro exemplo. Nós precisamos revitalizar o Parque da Mina, melhorar a arborização da Cruz do Monte, que pode se tornar um ponto turístico e de lazer para as pessoas que vivem em Piuí. Tá certo. Doutor Paulo, nós vamos falar agora sobre assistência social, que é um assunto também muito importante para a população de Piuí, sabendo aí que a gente tem muitas famílias carentes. E no seu plano aqui, o senhor falou que vai implantar o programa Família Acolhedora. É um projeto de grande importância no acolhimento de crianças e adolescentes. Lembrando que em Piuí tem várias entidades que já acolhem essas crianças e adolescentes. O que seria esse programa aqui, Família Acolhedora? Adriana, a assistência social,
ela tem que ser encarada de forma parceira da prefeitura. Não pode ter competição entre poder público e assistência social. Imagine você o número de entidades sociais que nós temos em Piuí, que prestam um serviço brilhante à nossa comunidade, se elas não existissem. Onde que iriam essas pessoas assistidas por ela? Sejam assistência social na área de saúde, como amparo, a mulher de peito, na geração de emprego, no acolhimento de pessoas vulneráveis, elas iriam parar lá no setor da assistência social da prefeitura, no setor de saúde da prefeitura. Isso gerar todo um transtorno para o órgão público municipal. Eu estive reunido com os representantes das entidades sociais de Piuí. A principal medida que eles reclamam para o próximo prefeito, e foi o que reclamaram para mim, é a criação de um projeto, de um centro ou de um núcleo de captação de recurso que represente todas as entidades. Por exemplo, sai um dinheiro ou é deliberado um dinheiro do governo do estado. Muitas entidades nem ficam sabendo disso. Ou às vezes, para captar esse recurso, cada entidade tem que fazer um projeto de forma individual. Por que não unificar esses projetos? Algo que represente todas as entidades. Esse programa de família acolhedora, ele já existe em outras cidades de Minas Gerais. Esse não é um programa meu, eu estou querendo implementar ele em Piuí, para que nós possamos ter famílias que, se tiverem interesse, possam acolher pessoas também vulneráveis. Tudo fiscalizado pela Secretaria de Assistência Social. Agir no social é agir na estrutura inteira da população de Piuí. Você fala de saúde, geração de emprego, mais renda, turismo, tudo envolve também assistência social. Tá certo. Doutor Paulo, outro assunto muito polêmico na nossa cidade é o trânsito. E recentemente o trânsito de Piuí está passando por algumas modificações que têm assim, sido muito polêmico. Por quê? Não houve-se uma consulta com os moradores, não houve um engenheiro de trânsito que desse ter vindo aqui, feito um projeto para isso, certo? E a nossa pergunta aqui já é baseada no seu programa de governo. Lá o senhor fala que vai contratar uma empresa especializada em trânsito para fazer um levantamento do que pode ser melhorado no trânsito da nossa cidade. Adriana, é outra questão também muito importante de muitas reclamações por parte da população. Nós precisamos ter critérios técnicos e um estudo para fazer as mudanças que o trânsito de Piuí precisa. As mudanças foram feitas, algumas de formas corretas, outras de formas erradas, né? E eu não estou aqui para julgar o que foi feito, né? A pessoa que está lá dentro, ela fez, eu acho que no intuito de acertar. Mas nós precisamos ter subsídios técnicos. Alguém que realmente entenda de tráfego urbano, seja ele de carro, motocicleta e também de mobilidade urbana. Quando se fala em trânsito, é criação de vagas de estacionamento, mobilidade urbana, o escoamento da cidade, a entrada da cidade, o acesso ao centro, também as viaturas de polícia, corpo de bombeiros, SAMU e também pedestres. Hoje em Piuí, se você for, por exemplo, no semáforo que tem ali próximo ao silo da Coap ou próximo ao fórum antigo, os pedestres não têm segurança para passar pela cidade, para atravessar uma rua. A pessoa tem que buzinar, pode passar. Ele tem que ficar olhando para cima do semáforo para ver se ele está fechado ou aberto. Nós não temos um semáforo temporizado. Nós não temos um semáforo para o pedestre. Então o trânsito é uma coisa muito mais ampla do que nós pensamos somente em carro e motocicletas, né? E para isso, quando nós fazermos uma coisa técnica, né, que isso vai gerar? Eu vou ter crédito para discutir isso com a população. Não foi o Paulo que inventou, não foi o Cirineu que inventou, não foi o secretário X que inventou. É um estudo técnico de como nós podemos melhorar o trânsito da cidade. Até para você argumentar com uma pessoa que não concorda. Eu não estou concordando com isso, mas o engenheiro de tráfego, alguém que entende disso, fez um planejamento e isso é o melhor para a nossa cidade. Para que nós possamos juntos realizar medidas que vão atender e satisfazer a maioria da população. Eu acho que gestão é isso. Você satisfazer o desejo e anseios de grande parte da população. Tá certo. Eu queria aproveitar aqui também e agradecer o setor jurídico, né, do Jornal Ponto,
que está aqui presente conosco, que é o Dr. Luiz Augusto Júnior Melo e Naldo Ney Almada. Doutor Paulo, vamos falar aqui agora de um assunto muito bacana, que é o sonho dos piuienses, que é a habitação. Nós sabemos que Piuí tem um déficit muito grande, né, nessa área, e casas populares só teve em outras gestões. Essa gestão que está terminando não foi pensado, né, em habitação, então ficou um déficit ainda maior ainda. E aqui, né, no seu plano de governo, o senhor falou que vai buscar, junto ao governo federal e estadual, com a CONAB, né, construção de conjuntos habitacionais. Como que seria? Adriana. Já pensou em quantidades, se seria Sim. prédios ou só casas residenciais? Sim. Eu já fiz um estudo, um planejamento, tanto é que isso está no meu plano de governo. E por que eu coloco buscar junto ao governo do estado e ao governo federal? Porque é preciso, para realizar as casas populares, ter o apoio desses outros entes federativos, estado e União. A prefeitura, ela entra num projeto de casas populares com o lote, com o terreno para se edificar essa construção. Ela entra com a infraestrutura necessária para que isso saia do papel. Aqui em Piuí já tem alguns lotes predestinados para isso, mais de 100 lotes. Alguns ficam ali próximo ao Canil, no sítio Pamela, e outros estão lá no Jardim Betel. Eu sei que tem acompanhado as reuniões da Câmara Municipal e já tem destinação para isso. A partir do momento de ter o lote, é correr atrás, é ter os apoios políticos necessários para isso, é você ter chegada no Ministério das Cidades para executar essa obra que Piuí precisa. Nós temos mais ou menos um déficit de 900 casas populares hoje em Piuí. E o que o governo federal faz? Ele faz um financiamento, um subsídio para a construção dessas casas populares. Eu quero que o governo federal, nos próximos anos, venha caminhando da melhor forma possível, para que nós tenhamos recursos para tirar isso do papel. E, Adriana, vamos ser sinceros, se chegar no meio do governo e eu não tiver o apoio do governo federal, nem do governo do estado para construir essas casas, o que eu penso em fazer? Colocar um projeto de lei na Câmara Municipal de Piuí e fazer a doação dos terrenos, para que a pessoa pelo menos tenha o terreno para edificar a sua casa. Eu não posso prejudicar a população de Piuí se não me sair nenhuma verba do governo federal. Então eu vou destinar esse terreno, um projeto de lei na Câmara, que ter um critério muito bem estabelecido para quem precisa fazer realmente a doação desse terreno, quem não tenha condição nenhuma de adquirir um terreno, para que ele tenha pelo menos o terreno e corra atrás da edificação de sua casa, que todo mundo quer trabalhar, mas ter uma segurança da sua família e estar num lar seguro, de qualidade. Doutor Paulo, vamos falar sobre urbanização. Fazer o projeto e iniciar a construção da Avenida do Contorno com o objetivo de desafogar o trânsito na rua Severo Veloso. Essa é uma das suas propostas, né, que está lá no seu plano de governo para Piuí, caso o senhor for eleito aí a prefeito de Piuí no dia 15 de novembro. Outra coisa muito importante que tem na Severo Veloso é que entra prefeito e sai prefeito e ninguém consegue solucionar o problema, né, dos buracos da Severo Veloso. O senhor acha que com a construção dessa avenida iria melhorar o tráfego e também os buracos que já existem lá naquela rua? Adriana, eu não acho não, eu tenho certeza. Primeira coisa, para você melhorar a pavimentação da Severo Veloso, é preciso você fazer a drenagem pluvial daquela localidade que não tem. Depois, sim, fazer a reestruturação da pavimentação asfáltica do local. A Severo Veloso se transformou, nos últimos anos, num ponto de ligação de duas rodovias estaduais, MG 050 e MG 341, que vai a Vargem Bonita e São Roque de Minas. Então, é necessário dar o passo inicial, a pedra fundamental da Avenida do Contorno, para tirar o trânsito de caminhões pesados, o fluxo de caminhão daquela localidade. Então a Avenida Severo Veloso, ela vai funcionar para o trânsito do bairro, que é também muito importante. Ao você criar a Avenida do Contorno, passando por fora da cidade, por isso se chama contorno, nós iremos de forma direta estimular o crescimento da cidade para aquele local, iremos desviar o trânsito da Severo Veloso, e resolver de uma vez por todas esse problema que é crônico na nossa cidade. Agora, vamos ser sensatos.
Uma obra orçada em mais de 50 milhões de reais. A prefeitura não tem condição de fazer isso com seus recursos próprios. É necessário que o governo do estado e, quem sabe, o governo federal tenham uma participação efetiva e direta na construção da Avenida do Contorno. Eu quero, pelo menos, dar o início da construção dessa avenida e que os próximos prefeitos que virão pela frente dê a continuidade até ela ser concretizada. Mas é preciso que o traçado da avenida pelo menos seja feito e regulamentado na Câmara. Por quê? Se nós ficarmos demorando, a cidade está crescendo para aquela localidade. Daqui a pouco é outro problema. Imagina se ele tiver um loteamento. Daqui a pouco a prefeitura, para efetivar essa obra, vai ter que fazer a desapropriação desses terrenos. Uma obra de 50 milhões pode ficar em 60, 70, 80 e nunca sair do papel. Tá certo. Doutor Paulo, antes da pandemia, Piuí recebeu o castramóvel lá no Parque Exposição. E teve uma demanda assim, exorbitante de cães para serem castrados, tanto cães e gatos de rua. Esse castramóvel ele veio do governo do estado, certo? E aqui no seu plano o senhor fala que vai adquirir, né, um castramóvel para atuar na castração 100% dos gatos e cães de rua de Piuí. Como que o senhor faria isso? Olha, eu tive recentemente uma reunião com um grupo de pessoas que entendem disso, que é o Grupo Cão Viver. E nessa reunião nós pontuamos coisas importantes e eu passei a entender mais sobre este assunto. Nós temos que agir em algumas frentes. Campanha de não abandono dos animais, que infelizmente é uma triste realidade, tanto na parte urbana quanto na parte rural. As campanhas de adoção, dar estrutura para as pessoas que gostam e que acreditam nesse projeto como o Grupo Cão Viver, fazendo parcerias, por exemplo, com instituições privadas. Hoje, se um cão, um gato é atropelado, por exemplo, no final de semana, eles passam a maior dificuldade para realizar o atendimento deste animal. A prefeitura pode fazer parceria com clínicas privadas e dar esse atendimento a este animal. E eu vou realizar campanhas de castração em massa. Para isso, eu vou revitalizar todo o canil de nossa cidade. Colocar naquela localidade quem realmente goste e queira trabalhar com a saúde pública animal. Irei fazer um planejamento ao longo do meu mandato e quando eu tiver o recurso financeiro em caixa, adquirir um castramóvel para ficar em Piuí. Às vezes esse castramóvel não precisa ser adquirido somente para Piuí. Eu posso fazer parcerias através de consórcio com as cidades vizinhas. Piuí é um polo de Pimenta, Doresópolis, Vargem Bonita, São Roque de Minas, Capitólio. Quem sabe essas cidades também têm um interesse nisso. E a viabilidade desse projeto se torna um recurso muito menor do que a gente pensa. E nós teremos uma tranquilidade, tanto para a população, quanto para as pessoas que gostam de animais, como cães e gatos. Tá certo. Outro assunto muito importante, doutor Paulo, é a segurança. E nós sabemos que nossa cidade já está com o Olho Vivo, né? Que custou um dinheiro aí alto. E aqui o senhor fala que, né, no seu plano de governo, que a destinação, né, você vai destinar um funcionário público para o monitoramento do programa Olho Vivo. Dessa forma, os policiais terão mais disponibilidade para o patrulhamento. O senhor acha que um funcionário da prefeitura conseguiria fazer esse tipo de trabalho? Como que seria aqui essa parceria aqui com a Polícia Militar? Olha, eu quero aproveitar essa pergunta e parabenizar a todo o nosso efetivo, né, da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, né, eles prestam um serviço relevante e de qualidade para a nossa população. Essa é uma questão, Adriana, que eu tenho que sentar com o batalhão, com o responsável do batalhão, hoje é o Capitão Mauri, e ver a necessidade dele, né, o que ele precisa da Prefeitura. A Prefeitura vai ser parceira da Polícia Militar, da Polícia Civil, de Corpo de Bombeiro, porque eles prestam serviço que, de uma forma, eu falei, relevante para a população. Eu quero ampliar a atuação do Olho Vivo e sei que um dos questionamentos, uma das reclamações é quem faz o monitoramento dessa Câmara. Lógico, ali não é uma coisa tão simples, né? O funcionário da prefeitura aí já envolve uma questão da cidade pequena, mas ele conhece as pessoas que ele vai estar vendo pela Câmara, é uma questão jurídica, uma questão legal, então por isso que eu tenho que sentar
com o corpo efetivo da Polícia Militar, mas eu irei realizar sim essa medida. Se tiver que contratar uma pessoa totalmente imparcial para isso, nós iremos contratar. Se tiver que designar alguém do corpo da Polícia Militar para fazer isso, eu vou fazer intercessão junto ao governo do estado para que isso seja destinado, mas que, tipo um centro do Copom, né? Quem assiste o Datena, por exemplo, todo dia na Band, vai ver que lá tem um Copom, é um centro de monitoramento de câmeras, para que a polícia cuide realmente do que ela tem que fazer, estar nas ruas, pegando os bandidos, atendendo as ocorrências, né? Dando a segurança que a população merece. A criação desse centro é muito interessante. Vai aumentar a segurança de nossa cidade. Nós iremos estar mais protegidos. E isso o Dr. Paulo e Cirineu, se vocês me derem um voto de confiança no número 11, nós iremos fazer pela população de Piuí. Tá certo. Dr. Paulo, nós já estamos quase terminando. Nós estamos aqui só com mais 2 perguntinhas. E nós não poderemos deixar de falar sobre a cultura, que é um assunto importante também para os nossos jovens, né, da nossa cidade. O que o senhor pensa em fazer para a cultura piuiense? Olha, Adriana, coisa simples, mas de muito impacto. O maior evento cultural da nossa cidade, algumas pessoas pensam e reafirmam que é a Feira Agropecuária. Eu concordo em partes. Acho que o maior evento cultural que nós podemos ter é a Feira Livre, que acontece toda quarta-feira à noite e todo domingo. Nós precisamos reestruturar a Feira Livre de Piuí, melhorar a estética da Feira Livre de Piuí, os banheiros, aquelas construções de alvenaria, o palco das apresentações artísticas, dimensionar o local onde ficam os feirantes, um setor de comida, que é o setor gastronômico, um setor de artesanato. Aí sim, aproveitar também, Adriano, o parque de exposição. Quantos eventos culturais nós podemos trazer para aquela localidade? Por exemplo, evento de motocicleta, evento de exposição de carros, shows. Aproveitar melhor o que nós temos. E quando a gente fala em cultura, é interessante também que nós, melhorando a cultura, nós estaremos firmando a marca de Piuí ao cenário também do quê? Do turismo. Esses dias atrás eu estava na Feira Livre de Piuí, os turistas ficaram encantados com a apresentação dos artistas, mas nós não tínhamos naquele momento uma estrutura para estar recebendo esses turistas naquela localidade. Então, pessoas que possam estar em pontos estratégicos da feira, junto com o departamento de turismo, recepcionando esses turistas, apresentando o que nós temos de bom na nossa cidade. O que nós temos de bom na cidade? O nosso povo, que é um povo ordeiro, um povo trabalhador, e as nossas tradições do café, do queijo, da cachaça. O Dr. Paulo e o Cirineu irá sim revitalizar o nosso setor cultural. Iremos revitalizar o nosso setor turístico e com isso as pessoas que estão aqui viverão mais felizes e também geraremos mais renda para toda a nossa população. Dr. Paulo, nós também não podemos esquecer, né, das comunidades de Penedos e Lagoa dos Martins. No seu plano de governo, o senhor disse que vai disponibilizar de transporte para atendimento da saúde em Piuí. Como que funcionaria? Olha, Adriana, eu tenho uma ligação muito forte com as duas comunidades, uma ligação até como médico. Tenho vários pacientes em Penedos, tenho um paciente na localidade da Lagoa dos Martins. Um grande questionamento dos pacientes da Lagoa dos Martins é que eles não têm um transporte da prefeitura para vir fazer os seus tratamentos de saúde em Piuí. Eu irei realizar essa medida para você que mora em Lagoa dos Martins. Em Penedos, é uma localidade maior, né? Nós temos ali um posto de saúde que precisa ser revitalizado, precisamos aumentar o horário de atendimento do médico naquele local, o tratamento de dentista naquele local também, ampliar e melhorar a qualidade da creche daquela localidade, pavimentação de algumas ruas, cuidar melhor do campo de bola da comunidade de Penedos, né? Construção de vestiários, dar um apoio à Associação dos Produtores para a construção do galpão para guardar os seus insumos, os maquinários. Eu só estou falando
isso porque eu conheço a realidade deles. Eu frequento Penedos, frequento a região de Lagoas dos Martins e sei a realidade que esses setores passam e sei como podemos fazer para melhorar toda a vida das pessoas que estão naquela localidade. Eu quero aproveitar essa pergunta, que as redes sociais surgem muitas informações não verdadeiras, vamos dizer assim, principalmente no momento político. E surgiu um questionamento que o Dr. Paulo acabou com o ônibus que prestavam serviço de saúde na zona rural. Na verdade, eu ampliei o atendimento para as pessoas da zona rural. Eu criei um posto de saúde em Piuí, para que essas pessoas tenham atendimento aqui em Piuí. Antigamente funcionava perto do posto de saúde Sudário dos Santos, na rua São Vicente, e eu passei por uma unidade totalmente nova, que fica no posto de saúde Tó, no bairro Elisa Leonel. E eu não acabei. Esse ônibus veio para uma reforma, para ele voltar a prestar um atendimento para as comunidades. Eu lembro direitinho quando marcava as consultas no Mutambo, na região do Rochedo, e durante esse processo que veio para a reforma, eu saí da Secretaria de Saúde. E o governo atual não retornou esse ônibus. Eu irei retornar o ônibus da saúde para todas as comunidades rurais do município de Piuí. Nós gostaríamos de agradecer toda a equipe do Jornal Ponto, a sua presença em nossos estúdios para essa entrevista. Gostaria de agradecer também o seu vice, o Cirineu, da Concretudo, como nós todos conhecemos, e deixar aberto aqui agora para o senhor fazer as suas considerações finais, lembrando que dia 15 de novembro está chegando, e uma das coisas que o Jornal Ponto tem batido na tecla é que seu voto tem poder, e tem muito poder. Então vamos pensar direitinho. Nós estamos aí trazendo os candidatos, para que vocês possam analisar os seus planos de governo, para que a gente possa ter uma Piuí melhor. Tá certo, doutor Paulo? Muito obrigada. E o senhor pode fazer as suas considerações finais. Adriana, muito obrigado de coração por esse espaço concedido à minha candidatura, Dr. Paulo Cirineu, o número 11. Estou aqui de forma humilde, pedindo o seu voto de confiança. Estou por dentro dos problemas que Piuí passa e do que precisa ser feito para nós termos uma sociedade melhor e uma cidade melhor para se viver. Eu irei realizar, é um compromisso de campanha, todas as medidas que eu estou falando. E para isso eu preciso do seu voto de confiança, o voto no número 11. A minha campanha, eu não estou para desmerecer ninguém. Para nós subirmos na vida, nós não precisamos pisar em ninguém. Essa é a minha metodologia. É isso que eu prego todos os dias pelas empresas que eu passo, pelas ruas, a olhar e conversar com uma pessoa. Eu quero encerrar essa entrevista agradecendo a toda a população de Piuí, zona urbana, zona rural, pelo calor, como vocês me recebem. É muito gratificante. Eu estou nessa batalha por você, cidadão piuiense. Meu muito obrigado de coração. Vamos juntos, estamos no caminho certo. Se Deus quiser, sairemos vitoriosos dessa batalha. Me dê um voto de confiança no número 11. Fiquem com Deus. Pessoal, continue nos acompanhando através das nossas plataformas digitais. E eu gostaria de agradecer também o nosso setor jurídico, Dr. Naldo Almada e Dr. Luiz Augusto Júnior, e também os nossos parceiros que nos ajudaram que essa nossa entrevista fosse ao ar, que é a Onda Calçados, a Rosa Chiclé, a Lesig, a JA Pneus e o CT Shalom. O nosso muito obrigado.